Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcelo e para mim é sempre motivo de alegria ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos acompanhar os versículos 6 ao 15. Marcos, capítulo 15, versículos 6 ao 15. Pode procurar com calma. Eu espero. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Amados irmãos, para mim é sempre motivo de alegria ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá direção. É a palavra de Deus que nos direciona para tomarmos atitudes certas. É a palavra de Deus que nos conforta. É a palavra de Deus que nos traz refrigério. Por isso a importância de nós não somente ouvir a palavra de Deus a ser pregada, mas também ter intimidade com a palavra de Deus. Nessa mensagem, eu quero abordar algo que o Senhor Deus me mostrou e eu tenho certeza que vai trazer direção para a sua vida. O tema dessa mensagem é tomar decisões. O que é isso? Nessa mensagem, o Senhor Deus me mostrou algumas coisas importantes antes de tomarmos decisões. Só que antes de entrar no texto, eu preciso ler, eu preciso trazer a você o contexto histórico do que estava acontecendo aqui naquela época. A região da Judéia, onde Pilatos era o governador, e ele foi o 5º governador dessa região, era um posto avançado do Império Romano e que ficava num lugar distante. Então, o que o Império Romano fazia para fazer com que a região da Judéia tivesse ali um representante, tivesse ali um governador? Ele enviava um governante. Então Pilatos, ele foi enviado como 5º governador dessa região. Então Pilatos, ele possuía um pequeno exército. E a principal função do governador, dado pelo Império Romano, era manter a paz na região onde estava sendo governado. Por que Jesus Cristo foi levado até Pilatos? Porque na época de Jesus, qualquer sentença de morte
ela tinha de ser aprovada pelo oficial romano, encarregado do distrito, ou seja, deveria passar por Pilatos, que era encarregado da região da Judéia. Então Pilatos, que era governador dessa província, que estava localizado na cidade de Jerusalém, assim quando os líderes judeus eles capturaram Jesus, eles tinham que politicamente cumprir o que já estava prescrito, ter que levar a Pilatos. Na manhã seguinte à prisão de Jesus, Pilatos ele se depara com uma multidão à sua porta, exigindo a morte do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento de Pilatos, que já não era tão bom com a Judéia, porque historicamente Pilatos já tinha tido problema com os sacerdotes. Então Pilatos estava governando a Judéia, mas governando numa época crítica, onde ele já não era bem aceito. Pilatos agora ele está com a multidão à sua porta, exigindo a morte daquele homem. Ou seja, Pilatos ele está numa situação difícil. Por quê? Porque ele não achou culpa nenhuma em Jesus para condená-lo à morte. Os outros que estavam ali presos tinham culpas porque eram amotinadores. E como o texto diz no versículo 7, Barrabás ele tinha cometido uma morte. Então Pilatos, para tentar acabar com aquela confusão à sua porta, Pilatos tentando acabar com aquela confusão, ele tem uma ideia. E ele coloca para o povo, para quem decidir, se solta Jesus ou se solta Barrabás. Mas aquele povo que já estava sendo incitado pelos sacerdotes, esse povo então decide que venha soltar Barrabás e crucificar a Jesus. E Pilatos, mais uma vez, tenta consertar a opção do povo. Pilatos pergunta de novo e o povo diz: crucificam. Quando eu me deparei com esse texto, eu pude entender, irmãos, que Pilatos ele estava numa situação difícil. E Pilatos ele precisava tomar uma decisão. E eu gostaria de comentar algumas coisas acerca de nós tomarmos decisões na nossa vida. Porque existem decisões que nós tomamos que são corriqueiras. Existem decisões que nós tomamos que não vão influenciar tanto na nossa vida. Como, por exemplo, quando você vai trabalhar. Você toma a decisão qual linha de ônibus pegar. Você pode pegar o ônibus X, você pode pegar o ônibus Y. Às vezes você escolhe o ônibus X por causa do ar-condicionado. No outro dia você vai escolher o Y por causa do valor da passagem. E são decisões rotineiras, decisões diárias. Às vezes você não quer comer algo e aí você faz outro algo no almoço, no jantar, ou seja, são decisões que não vão afetar muito as nossas vidas, porque são decisões cotidianas, decisões que às vezes tomamos sem pensar, mas que nós sabemos que não vai haver influência. Mas tem outras decisões que nós precisamos estar atentos, porque são decisões importantes.
se nós tomarmos uma decisão errada, nós vamos influenciar não só a nossa vida, como pode também ser influenciado pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, Acã, quando escondeu na sua tenda a capa babilônica, 200 ciclos de prata, e agora me foge a memória, algo mais que ele escondeu, foi uma decisão que ele tomou, de pegar aqueles despojos de guerra e esconder em sua tenda. Só que o texto diz que quando foi lançado sorte sobre aquele povo, porque o texto diz que Josué ele perdeu a batalha quando foi combater contra a cidade de Ai, e lançado sorte sobre aquele povo, chegou-se à tenda de Acã. E a Bíblia diz que Acã ele foi apedrejado com toda a sua família. Só que a decisão, quem tomou não foi a família de Acã, foi Acã. Mas quem pagou foi toda a sua família. Então tem decisões que você pode tomar que vai influenciar toda a sua família. Pode influenciar diretamente nos seus filhos, nas suas filhas. Uma decisão sua e vai influenciar toda a sua família. E o que eu tenho visto hoje são muitas pessoas estragando as suas vidas, estragando as vidas daqueles que estão à sua volta, porque tomam decisão errada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma mensagem minha gravada, cujo tema é Memória, como você as constrói, que eu abordo sobre sementes. As sementes nós temos a oportunidade de germiná-las ou não. Se você tem uma semente nas suas mãos, você tem a oportunidade de plantá-la ou não. É parecido com a decisão. Quando você toma uma decisão, você planta algo. Ou seja, em cima daquilo que você decidiu, vai crescer algo. E tem pessoas que tomam decisões que o que vai crescer daquilo é algo horrível. Talvez a pessoa até saiba, mas mesmo assim continua. Então eu gostaria de comentar com você acerca de tomar decisões em cima desse texto aqui que nós acabamos de ler. Marcos capítulo 15, versículos 6 ao 15. Então você entendeu que Pilatos está numa situação difícil, porque ele não achou culpa em Jesus para condená-lo à morte, porque o seu governo já não estava tão bem, já não estava com tanto crédito assim com o Império Romano. Esse mais ou menos é o contexto histórico do texto lido. E à luz desse texto, eu gostaria que você fosse de novo no versículos 12 e 13, que diz assim: E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que querei, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. O texto diz, no versículo 6, que no dia da festa costumava soltar-lhes um preso ao qualquer que eles pedissem. Agora, se esse costume lá existia, é porque foi estabelecido no governo de Pôncio Pilatos. E ele pega justamente essa lei política e a utiliza para fazer a decisão de quem crucificar. E o povo responde: Crucificam.
Aqui, irmãos, nesses versículos 12 e 13, tem algo interessante para as nossas vidas, acerca de tomarmos decisões. Cuidado com decisões influenciadas por terceiros. Pilatos tomou uma decisão influenciada pelo povo. Infelizmente, é triste dizer, vidas estão sendo arruinadas porque essas vidas estão tomando decisões influenciadas por terceiros. Se você tomar uma decisão pelo um conselho errado, você pode arruinar a sua vida. Se você foi influenciado negativamente, você pode jogar fora anos de construção. É como um engenheiro que faz tudo certo em sua obra. E terminando a obra, ele recebe o conselho de colocar o mau cimento, colocar o mau vergalhão. Só que a obra já está no final. E ele vai perder toda a construção por causa de um conselho errado. A economia que vai se fazer não vale a pena. Eu vejo hoje pessoas completamente amarguradas, pessoas frustradas, porque tomaram decisão influenciada por terceiros, porque arruinaram as suas vidas, porque deixaram se influenciar. E aqui o texto diz que Pilatos ele toma uma decisão influenciada pelo povo. Quem está te influenciando? Às vezes não é ninguém que está te aconselhando, mas é aquilo que você vê, por exemplo, na televisão. Isso é uma influência. Uma música pode ser uma influência. Uma foto pode ser uma influência. Um convite pode ser uma influência. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus sabe o porquê disso. É que talvez você está prestes a tomar uma decisão e Deus hoje está te alertando. Não tome decisões influenciadas por terceiros. Uma má companhia pode te influenciar a tomar uma má decisão. Porém, uma boa companhia pode te influenciar a tomar uma boa decisão, desde que seja baseado na palavra de Deus. Talvez você queira abrir mão do seu casamento por influências de terceiro. Talvez você queira abrir mão do seu ministério por influência de terceiros. Talvez você queira abrir mão do seu trabalho por influências de terceiro. Quem está te influenciando? Está se deixando se influenciar por quem? Então, a primeira coisa a observar nesse texto, acerca de tomar decisões, é que elas não podem ser por influência de outras pessoas. Pilatos, ele temeu quando ameaçaram denunciá-lo a César. Porque Pilatos, ele já estava com um governo não muito bem visto.
e acompanhado com uma rebelião, isso lhe custaria um emprego. E aqui tem outro ensinamento para as nossas vidas. Cuidado com as decisões que defendem os seus próprios interesses. Porque às vezes tomamos decisões sabendo que ela vai influenciar os nossos próprios interesses. E todas as vezes que tomamos decisões pensando só em nós, a gente vai ter uma grande probabilidade de errar. Porque não se toma decisões preocupado só conosco. Porque dificilmente uma decisão vai afetar somente a você. Como eu disse, uma decisão vai afetar você e aqueles que estão à sua volta. E decisões que defendem o nosso próprio interesse, isso é egoísmo. Não é pensar na outra parte, não é dar oportunidade à outra parte. Será que você não está pensando somente em você, nisso que você quer fazer? Será que não é o momento de você pensar na outra parte? Pilatos estava preocupado com o seu emprego. Pilatos estava preocupado em ainda continuar governando a região da Judéia. E ele quer tomar a decisão para se livrar logo do problema. E às vezes tem decisão que nós tomamos que a gente quer se livrar logo do problema. Só que às vezes a decisão que a gente acha que é certa, que vai se livrar do problema, é pior, porque vai acarretar mais coisas. E depois nós vamos pensar, era mais fácil eu ter continuado com o problema e resolvê-lo do que desfazer dele. Então não tome decisões onde elas exclusivamente vão defender seus próprios interesses. Pense na outra parte. E terceira e última coisa. A primeira, cuidado com decisões influenciadas por terceiros. A segunda, cuidado com as decisões que defendem seus próprios interesses. E essa terceira e última, tão importante quanto as outras duas. Pilatos, quando decidiu crucificar o Senhor Jesus Cristo, ele observou a multidão. E ele percebeu que de toda aquela aglomeração, maior era a quantidade que estava decidida a crucificar o Senhor Jesus, maior era a quantidade que estava decidida a soltar Barrabás. Então ele, que já estava preocupado com aquela aglomeração, ele observa a maioria e toma a decisão. Então entendemos que Pilatos procurou agradar a maioria. E aqui tem a terceira e última observação acerca de tomar decisões em nossas vidas. Cuidado com decisões para satisfazer desejos de outrem. Cuidado com decisões para satisfazer desejos de outrem. Se na segunda observação você não pode tomar uma decisão defendendo seus próprios interesses, essa terceira agora eu te chamo a atenção
acerca de tomar decisões para satisfazer o desejo de outrem. Quantas pessoas se arruinam, jogam a sua vida no buraco, jogam a sua vida na amargura, porque tomou uma decisão pensando na outra pessoa. Quantos relacionamentos entre cristãos, servos fiéis, entram em fornicação porque cedeu o desejo da outra pessoa? Quantas são as meninas que se perdem porque acatam o desejo do namorado? É uma realidade. E é importante você entender que mais do que satisfazer o desejo da outra pessoa, é você satisfazer os desejos de Deus. É você entender que as suas decisões estão em conformidade com a palavra de Deus. É saber que aquilo que você vai decidir é do agrado do coração de Deus. Então, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer fazer com que você reflita na decisão que você vai tomar. Lembre-se que a decisão é um ato pessoal. Quando o assunto é decisão, nós não podemos responsabilizar terceiros. E agir como Pôncio Pilatos de lavar as mãos não vai te redimir de nada. Então preste atenção no que você vai fazer. Preste atenção no que você vai escolher. Preste atenção no que você vai decidir. A Bíblia nos recomenda a nós não agirmos antes de refletirmos. A Bíblia nos orienta que aquele que fala apressadamente é um tolo. Então, antes de decidir, pense bem. Eu quero agora orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar, ó Deus, essas vidas que estão prestes a tomar decisões importantes. E se for, ó Deus, uma decisão que não provém de Ti, se for uma decisão influenciada por Satanás e seus demônios, eu agora repreendo em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, em oração, eu quero te pedir que o Senhor venha tocar nessa mente. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazer paz a esse coração. Permita, ó Deus, essa pessoa pensar. Permita, ó Deus, essa pessoa agir conforme a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor Deus, ninguém esteja se decidindo a divorciar. Seja influenciado por terceiros, seja influenciado por parentes, seja influenciado por amante. Em nome de Jesus, Pai, entra agora com misericórdia nesse relacionamento.
Eu te peço agora, Deus, que essa mente venha a estar sendo tocada por Ti. Essa pessoa, Deus, que decidiu não louvar mais, decidiu jogar o seu ministério fora, aposentar a Tua chamada, que essa pessoa agora, Deus, esteja recebendo refrigério e a confirmação da palavra na sua vida. E assim, ó Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de compartilhar a palavra com o Teu povo. Que esta pessoa, que esta família, esse ministério, este casamento, esses filhos, esse lar esteja sendo abençoado pelo sangue do Cordeiro. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Marcelo e foi um prazer compartilhar com você a palavra de Deus. Amém e amém. De ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.